Easy tinha um apoio real. Ah, sim. Ainda assim, as pessoas continuam a pedalar para o Easy. Entende o que estou dizendo? Corte sua cabeça. Deixe-o na varanda, tipo backup. Como você se relaciona com o Easy é? Porque, quero dizer, você está na Ruthless Records agora. Sim, nós nos conectamos com o cara há 3 anos. Ele ouviu nossa música por meio de outras pessoas. E nos conheceu. Ele descobriu que somos verdadeiros gangster. Das ruas, sabe? Então, ele queria brincar conosco. Verdadeiros filhos da puta. Esses caras não são rappers. Esses caras são verdadeiros gangsters. Compton deu origem ao gangster rap, mas também carregava suas próprias sombras. É aí que entra o Eazy-E. Ele não estava apenas abrindo novos caminhos com a música, ele também era um alvo. E as pessoas que o perseguiam não eram apenas rappers rivais, ou agentes obscuros do setor. Alguns eram bem mais sombrios, escondidos atrás de capuzes brancos e suásticas. E tudo isso, eles queriam começar uma corrida. Quem queria? Os skinheads? Eu era uma pessoa com a qual as pessoas provavelmente não se importariam se algo acontecesse comigo. Mas quando as coisas ficaram pesadas, a proteção de Easy veio de um lugar improvável. As gangues mexicanas. Dizem que esses caras eram mais leais a ele do que qualquer outra pessoa, sempre prontos para pilotar para ele, não importa o que acontecesse. Vamos entrar no assunto. Assim, apenas algumas semanas antes de sua morte, Eazy-E gravou um vídeo com algo pesado. Em uma de suas últimas entrevistas, ele admitiu que a Ku Klux Klan e os skinheads neonazistas haviam colocado sua cabeça a prêmio. Isso não foi um boato aleatório. Essas foram as palavras do próprio Eazy. Ele até disse que os mesmos grupos tinham uma recompensa por Rodney King. E não se tratava apenas dele ou de Rodney. Sua maior missão era acender o fusível em uma guerra racial total nos Estados Unidos. Quando essa pequena situação aconteceu há algum tempo, com essas pessoas da Klan. E eles tiveram que bater em você e nos skinheads. E eles tiveram que bater em você e em Rodney King e tudo mais. Eles queriam começar uma corrida. Agora, o que faz com que essa revelação seja ainda mais impactante é o que Eazy apontou em seguida. Ele disse que o FBI nunca o avisou. Enquanto isso, esses mesmos agentes tornaram-se públicos, gabando-se de como avisaram Rodney King sobre as ameaças contra sua vida. Mas quando se tratava de Eazy, eles não disseram nada. O FBI chegou a avisá-lo. Ou apenas avisou, por exemplo, a First Andy Church e Rodney King. O FBI não me avisou. E quando lhe perguntaram por que ele achava que isso acontecia, Eazy disse que talvez eles simplesmente não se importassem em avisá-lo. Ou pior, talvez eles quisessem que esses grupos realmente o pegassem. Você sentiu que isso tinha algo a ver com uma vingança pessoal ou algo assim? Eu não sei. Talvez eles não quisessem saber. Ou talvez eles quisessem me pegar de verdade. Só isso já indica que não se tratava apenas de uma briga de rap ou de um ódio aleatório, mas de algo muito maior do que a música. Tratava-se de ódio organizado, vinculado a grupos com nomes, rostos e intenções violentas reais. No início dos anos 90, a polícia já monitorava um dos principais envolvidos em tudo isso. Um jovem de 20 anos de Long Beach, chamado Christopher David Fisher. Ele foi acusado de participar dos skinheads do Quarto Reich, e os promotores disseram que ele estava planejando coisas malucas. Sua missão era clara, iniciar uma guerra racial, e o plano para o caos era insano. Eles queriam explodir a primeira igreja IM, queriam assassinar Rodney King, eles queriam criar uma onda de violência que cortaria a cidade ao meio. Fisher era tão perigoso que, quando seu caso foi levado a um juiz, este lhe negou fiança. Mesmo quando seus pais prometeram supervisão 24 horas por dia, o tribunal não acreditou. Mas aqui está a parte que é ainda mais complicada. Esse rapaz, que mal tinha saído da adolescência, sentava-se no tribunal chorando e, ao mesmo tempo, era acusado de alguns dos planos mais odiosos e violentos que se possa imaginar. E a violência não era apenas teórica. Os promotores disseram que ele se gabou de ter jogado um coquetel Molotov em uma sinagoga em Westminster. O fogo não pegou por causa da chuva, mas o resultado foi horrível. Suásticas pintadas nas paredes. As palavras Die Jew Pigs, moram porcos judeus, foram rabiscadas nela. Ele também foi acusado de colocar bombas na casa e no carro de um estudante asiático do ensino médio em Lakewood. Ele até tentou levar o crédito por outros atentados à bomba, um contra um membro do grupo Spuri, outro contra um homem negro. E então vem a parte que se relaciona diretamente com Eazy-E. Agentes federais disseram abertamente que o cantor de rap Eazy-E estava em sua lista de assassinatos. E, ao lado dele estavam o reverendo Cecil Murray, da primeira igreja IM, Danny Bakewell, da The Brotherhood Crusade e, é claro, Rodney King. Eazy não era apenas paranoico. Ele foi literalmente apontado em uma investigação federal como alvo de assassinato. Eles queriam começar uma guerra racial. Mas quem queria? Os skinheads? Mas eu era uma pessoa com quem as pessoas provavelmente se importariam se algo acontecesse com elas.
O nível de detalhes em suas tramas era assustador. Um dos skinheads chegou a descrever como o reverendo Murray seria morto no meio de um sermão, no momento em que dissesse as palavras "a justiça será feita". Foi quando eles planejaram abrir fogo contra a congregação. Se eles pensaram em um hit como esse com tantos detalhes, você já sabe que deve ter havido um plano para a Ásia também. Os federais acabaram descobrindo os skinheads do Fort Reich por meio de uma investigação secreta de 18 meses. Eles estavam comprando armas, trocando bombas, planejando ataques. Em um determinado momento, agentes disfarçados chegaram a comprar 4 bombas de cano diretamente de Fisher. Encontraram rifles, baionetas e até um coquetel molotov em seu esconderijo. Esses caras não estavam blefando. Eles tinham as ferramentas, o ódio e os nomes de quem queriam que fosse embora. Mas o que é surpreendente é o seguinte: até Fisher e sua equipe serem eliminados, ninguém sabia quem eles eram. Até mesmo a Anti-Defamation League, que monitora grupos de ódio, não os listou em seus relatórios. Eles apareceram do nada, mas Fisher afirmou que eles tinham mais de 50 membros. Mesmo que esse número tenha sido exagerado, os agentes disfarçados ainda encontraram pelo menos 18 crianças que juraram que faziam parte do grupo. Sua influência se estendeu até mesmo por todo o país. Os flyers apareceram em Nova Jersey. Isso significa que não se tratava apenas de um grupo local de skinheads. Esse foi um movimento que se espalhou de costa a costa. Como bem disse o rabino Abraham Cooper, do Simon Wiesenthal Center, você não precisa de um grande grupo para defender seu ponto de vista. E ele estava certo. Fisher e seu pessoal não eram milhares, mas tinham poder de fogo suficiente e ódio suficiente para causar um impacto sério. Agora imagine ser informado, por meio de uma investigação federal, que seu nome está em uma lista de mortes elaborada por supremacistas brancos. Esse é um tipo diferente de pressão. E, embora Easy não fosse estranho a brigas no mundo do rap ou nas ruas, isso era algo completamente diferente. Esse era o ódio em um nível nacional e organizado. Mas é aqui que a história muda. Porque, embora Easy estivesse marcado, ele não estava sozinho. Compton estava de costas. E não se tratava apenas dos Southside Crips, aos quais todos sabiam que ele estava ligado. Os que mais lutaram por ele podem ter sido as gangues mexicanas. Esses caras respeitavam tanto Easy que diziam que eram mais leais a ele do que qualquer outra pessoa. Eles também adoravam o SIE. Nenhum, exceto os Lowriders. Os caras do lado marrom e... você sabe, né? O Toker e Easy descansa no céu tinham. Apoio real. Ah, sim. Ainda é, tipo, as pessoas ainda se levantam pra Easy. Tipo, você sabe o que estou dizendo? Corte sua cabeça. Deixe na varanda, tipo, backup. O próprio Easy teria dito isso diretamente. Se os skinheads viessem atrás dele, os mexicanos teriam entrado em guerra nas ruas de Compton. Esse é o quão sólido era o vínculo. Ele disse: "Você se lembra quando o KKK me atingiu?" E ele disse: "Aposto. Se algo tivesse acontecido comigo, os mexicanos iam resolver a parada, sabe?" E ele disse: "Se algo acontecesse comigo, acho que teria havido um tumulto." Os laços do Eazy-E com a comunidade mexicana são muito mais profundos do que a maioria das pessoas imagina. Muito antes de começar a assinar com lendários grupos de rap chicanos ou a colaborar com artistas latinos, já tinha conexões reais com os manos. Um de seus primeiros e mais íntimos amigos foi Damon Trujillo, mais conhecido como Crazy D, um mexicano-americano que estava ao lado de Eazy durante a primeira onda do NWA. Se você olhar a capa do NWA and the Posse, seu primeiro álbum, verá algo que confundiu os fãs durante anos. Toda a ideia do NWA era como as atitudes, então quando as pessoas viam esse cara mexicano na formação, isso as deixava confusas. Muitas pessoas presumiram que devia ter sido um truque de Photoshop ou algum cara aleatório que colocou ele na foto, mas era real. Esse era o Crazy D, na frente e no centro, parte da equipe. E o Crazy D também não estava lá apenas para decoração. Naquela época, ele estava de fato mais envolvido do que algumas das pessoas que mais tarde se tornariam integrantes da NWA. Por exemplo, MC Ren, que se tornou um dos pilares do grupo, só estava na primeira foto porque estava com os amigos naquele dia. Crazy D, por outro lado, estava contribuindo com a música. Ele até foi creditado em seu primeiro single, Panic Zone. Essa é a prova de que o vínculo de Eazy com a comunidade mexicana era sólido desde o salto. Mas, com o passar do tempo, Eazy não apenas manteve esses laços como também os dobrou. Anos mais tarde, ele fez história ao assinar com o Brownside, um grupo de rap chicano liderado pelo falecido Toker, juntamente com outro rapper mexicano inovador, Kid Frost. Isso aconteceu em uma época em que a indústria da música não estava realmente atenta ao rap latino. As gravadoras não estavam investindo nisso, as estações de rádio não estavam divulgando e o mainstream não estava levando isso a sério.
Mas Easy viu a onda chegando antes de todo mundo. Ele entendeu que o rap chicano estava prestes a se tornar um movimento e queria ser o único a ajudar a construir a base. E a maneira como Easy e Brownside se conectaram foi natural. De acordo com Toker, um conhecido em comum colocou Easy em sua música. Quando Easy ouviu, ele ficou convencido. Eles se conectaram, se encontraram cara a cara e, a partir daí, o vínculo foi instantâneo. Sob a orientação de Easy, Brownside ajudou a criar o pioneiro do rap chicano, moldando o som, o visual e a sensação da cultura. Como você se conecta com Easy é? Porque eu quero dizer, você está na Ruthless Records agora. Ele ouviu nossa música através de outras pessoas e gostou do que ouviu. Ele nos conheceu. Ele descobriu que somos reais GN das ruas, você sabe. Então, ele queria fechar com nós. Não se engane, o Brownside não era apenas um grupo de rap tentando lucrar com as tendências. Esses caras eram verdadeiras figuras de rua com grande peso por trás de seus nomes. As pessoas que os conheciam naquela época costumavam dizer que o simples fato de estar na mesma sala que Brownside poderia deixá-lo nervoso. Sua energia era pesada. Você não os testou? O Talker era um dos poucos gatos que eu estava nervoso. Basicamente, ele é a saúde de Ra. Ele só queria fazer isso. Ele é legal. Ele é muito legal. Sim, muito legal. Mas você pode dizer que é uma arma em algum lugar. Ele está preso em algum lugar por aqui, é. Real. Esses caras não são rappers. Esses caras são verdadeiros gangsters. Porque trabalhei com outros rappers gangsters. Esses caras eram reais, e isso é parte do que atraiu Easy para eles. Easy admirava a maneira como as gangues latinas operavam, a lealdade, a estrutura familiar, a mentalidade de ir ou morrer. Com eles, seus amigos eram seu sangue sem perguntas. Se fosse preciso, eles entrariam em guerra por você sem hesitar. Essa energia combinava com o espírito de Easy. Ele os mantinha por perto porque sabia que, se as coisas fossem para a esquerda, e, no mundo de Easy, as coisas iam muito para a esquerda, esses eram os caras que estariam prontos para agir. Agora, uma das histórias mais lendárias sobre a lealdade de Brownside vem do auge, da briga entre a Ruthless Records e a Death Row. Naquela época, Suge Knight era temido em toda parte. Suas táticas de intimidação eram inigualáveis, e a Death Row tinha a força necessária para apoiá-las. Mas, quando se tratava de Easy, as coisas não eram tão simples. Certa vez, Toker explicou como Brownside desempenhou um papel importante ao protegê-lo durante esse período. De acordo com Toker, um dia ele e a equipe apareceram por acaso na Ruthless Records, bem no momento em que a tensão com a Death Row estava chegando ao auge. Ele descreveu o fato como um destino, como se eles estivessem destinados a estar ali. A equipe de Suge presumiu que Easy estava isolado, vulnerável e fácil de pressionar. Mas quando viram a Brownside na mistura, toda essa ideia foi rapidamente descartada. Brownside disse diretamente a Easy: "Estamos aqui e estamos prontos para apoiá-lo, não importa o que aconteça." Chegamos a Ruthless quando a briga entre a Death Row e as Ruthless estava começando. Então, eles acharam que iriam dominar meu filho, porque ele estava sozinho. Mas você conhece o destino. O destino levou Toker e o grupo de Brownside para Ruthless. Toker chegou a dizer que eles falaram para Easy de forma direta: "E se houver alguém que você queira que vá embora, basta dizer." Essa é a extensão de sua lealdade. Easy, sendo quem era, tentou se mostrar tranquilo, ignorando o fato, dizendo: "Não é assim, cara." Mas Toker não estava gostando disso. Ele disse a Easy diretamente na cara dele: é exatamente assim. Toji, estamos rolando com você, idiota. Nós o protegemos." O que está acontecendo com esse Death Row Ruthless? Daquele momento em diante, o vínculo entre eles só se fortaleceu. Easy percebeu que tinha um verdadeiro exército atrás dele. Em todos os lugares que ele ia, reuniões de negócios, restaurantes, eventos do setor, ele rolava fundo com Brownside e os homies mexicanos. E eles não estavam lá apenas por imagem ou intimidação. Esses caras estavam falando sério. Eles queriam a fumaça. Eles esperavam encontrar a equipe da Death Row para que pudessem provar sua lealdade na ação. Em todo lugar que ia, ele chamava seus mexicanos. Ele chamou seus irmãos marrons. "Onde você está? O que está acontecendo? Venha até aqui. Venha para os Lolos." Ele estava em Beverly Hills, em um restaurante caro, e 20 mexicanos chegavam, esperando que,
encontrássemos alguém daquela fila. Esperando, porque queríamos fazer uma declaração. Mas felizmente nunca. E por fim, eles tiveram sua chance. Toker contou a história de uma vez em que Easy estava relaxando na Cheesecake Factory, apenas tentando ter um dia normal. De repente, uns 7 ou 8 caras que diziam ser da Death Row pararam e o cercaram. Eles tentaram intimidá-lo, agindo como se o tivessem encurralado. O que eles não percebiam é que Easy nunca estava realmente sozinho. E foi como 7, 8 filhos da puta que reivindicou Death Row, esperando que seus carros parassem porque estavam saindo da Cheesecake Factory. Em um instante, a cena se inverteu. Do nada, membros de gangues mexicanas lotaram o restaurante. Toker descreveu a sensação como se eles estivessem no meio de um campo de futebol lotado, mas todos os rostos ao redor eram latinos e cada um deles estava jogando pelo Easy. Os afiliados da Death Row perceberam rapidamente que estavam em menor número e com menos armas. Qualquer que seja a tática de intimidação que eles pensavam ter, o tiro saiu pela culatra. Eles correram para seus carros e saíram de lá como se suas vidas dependessem disso. E para ter certeza de que a mensagem seria transmitida, a Toker disse a eles na saída: "Se quiserem voltar, serão mais do que bem-vindos. Estaremos aqui esperando." Momentos como esses puseram a verdade sobre a reputação de Easy E. Por exemplo, a famosa história do tapa que foi dramatizada em Straight Outta Compton, em que Sug supostamente agrediu Easy para que ele assinasse o contrato de Dre, começa a desmoronar quando você ouve relatos de pessoas que realmente estavam por perto. Caras como BG Knockout e Keef D disseram a mesma coisa. Sug nunca tocou em Easy. Porque se tivesse feito isso, ele estaria declarando guerra, não apenas aos Southside Crips, mas também às gangues mexicanas que apoiavam Easy E. E essa não era uma aposta que Suji estava disposto a fazer. Até mesmo a suposta história de Suji ameaçando Easy com o endereço de sua mãe não bate. Pessoas próximas a Easy acreditam que o fato foi exagerado, se é que aconteceu em algum momento. Com sua rede de proteção, Easy não era a vítima indefesa que algumas pessoas o pintam como. Mas talvez a prova mais poderosa de quão profunda era essa lealdade tenha surgido no final de sua vida. Quando a saúde de Easy começou a piorar, quando ele estava mais fraco e vulnerável, ele não recorreu a amigos do setor. Ele não chamou parceiros de negócios. Ele chamou Brownside. Foi em Toker e sua equipe que ele confiou o suficiente para levá-lo ao hospital. Isso mostra como o vínculo era real. E isso não parou quando Easy faleceu. Mesmo depois de sua morte, a comunidade mexicana continuou a demonstrar amor e lealdade. Eles cuidaram de seu filho, Lil Easy E, e se certificaram de que ele soubesse que ainda tinha pessoas que o apoiavam no game. Assim, com todas essas conexões e com o respeito que conquistou nas ruas, Easy E conseguiu sobreviver a alguns dos anos mais mortíferos do rap da Costa Oeste. Ele se esquivou dos supremacistas brancos que literalmente tinham seu nome em uma lista de mortes. Ele se manteve firme durante as guerras com Suge Knight e a Death Row, e passou por Compton, com um nível de proteção com o qual a maioria dos rappers só poderia sonhar. Mas então surgiu um inimigo do qual nenhuma aliança de rua, nenhuma gangue, nenhum músculo poderia salvá-lo. E a forma como isso aconteceu foi tão repentina, tão impiedosa, que deixou o mundo do hip-hop atônito. E décadas depois, isso ainda deixa as pessoas fazendo perguntas. Em 17 de março de 1995, Easy E fez um anúncio público para o qual ninguém estava preparado. Em seu leito de hospital no Cedars-Sinai Medical Center, ele revelou ao mundo que tinha AIDS. E o mais chocante é que ele mesmo só havia tomado conhecimento do fato 2 semanas antes. No momento em que fez essa declaração, ele já estava em estado crítico conectado a máquinas, lutando por sua vida.
E então, menos de um mês depois, em 26 de março de 1995, se foi. Com apenas 31 anos de idade, no auge de sua carreira solo, uma lenda do rap foi morta em seu auge. A causa oficial da morte foi listada como pneumonia, causada por complicações da AIDS, mas é aqui que as coisas ficam complicadas. A velocidade de seu declínio foi tão rápida que imediatamente levantou suspeitas. As pessoas próximas a ele não conseguiam entender como Eazy passou de saudável e cheio de energia em 1 minuto para lutar por sua vida no minuto seguinte. Veja o caso do Bone Thugs and Harmony, por exemplo. Eles tinham acabado de assinar com a Ruthless Records e estavam passando muito tempo com ele em seus últimos meses. Eles disseram abertamente que Eazy parecia normal. Ele ainda tinha seu peso. Ele ainda era arrogante. Isso não soa como um homem à beira da morte. Seu assistente pessoal, Charms Henry, também apoiou essa afirmação. Ela admitiu que ele não estava comendo tanto, é claro, mas disse que ele não tinha lesões, nem demência, nenhum dos sinais típicos de AIDS avançada que as pessoas esperavam. Assim, as sementes da dúvida começaram a crescer. E então, do nada, veio uma curva arrepiante. Em 2003, Suge Knight foi ao programa Jimmy Kimmel Live e fez um comentário que ainda causa arrepios nas pessoas. Em um tom meio brincalhão e meio ameaçador, Suge disse: "Eles têm esse material agora. Eles pegam sangue de alguém com AIDS e atiram em você com ele. Essa é uma morte lenta." A cena do Eazy-E pode ter sido uma piada, mas para as pessoas que viveram aquela época não foi engraçado. Parecia que Suge tinha acabado de admitir algo sinistro. Até mesmo Ice Cube disse mais tarde que não imaginaria que alguém pudesse fazer algo assim. E a própria família e os amigos de Eazy disseram abertamente que acreditam que ele foi assassinado. E é aqui que a trama se complica. Em 2011, foi divulgado um documento do FBI que acrescentou uma nova camada de suspeita. Revelou que Eazy-E e Tupac também estavam ligados a um suposto esquema de extorsão, pela Liga de Defesa Judaica, também conhecida como JDL. Agora, se você não sabe, o JDL não era apenas um grupo comunitário. O Southern Poverty Law Center os descreveu como responsáveis por inúmeros ataques terroristas nos Estados Unidos e no exterior. De acordo com esse documento do FBI, Jerry Heller, o próprio empresário de Eazy-E, havia contratado a JDL para ajudar a lidar com as ameaças de Suge Knight e dos skinheads neonazistas. Mas a maneira como eles operavam foi tirada diretamente de um manual da máfia. A JDL supostamente fazia ligações telefônicas ameaçadoras para os rappers, ameaças de morte, e depois entrava em ação e oferecia proteção mediante pagamento. E aqui está o ponto alto. O arquivo do FBI diz especificamente que Eazy-E foi vítima desse esquema de extorsão antes de morrer de AIDS. Agora pense nisso por um segundo. Eazy-E já era um alvo dos supremacistas brancos. Além disso, ele é envolvido em uma situação em que um grupo militante supostamente está fazendo ameaças de morte e extorquindo-o por dinheiro para proteção, tudo isso enquanto é trazido por seu próprio gerente. Agora, acrescente as suspeitas de seu círculo íntimo, a sensação de que sua morte foi muito rápida para ser natural. De repente, a imagem fica ainda mais escura. No entanto, os arquivos do FBI não afirmam abertamente que supremacistas brancos mataram Eazy-E. Eles não apontam o dedo diretamente para Suge, ou para JDL, ou para qualquer outra pessoa. Mas o que elas mostram é que Eazy-E estava envolvido em uma perigosa rede de inimigos, ameaças e aliados questionáveis nos meses que antecederam sua morte. Então, se Eazy-E já era alvo de skinheads, supostamente extorquido pela JDL e abertamente brigado com Suge Knight, é possível que uma dessas forças externas, ou até mesmo a proteção que deveria mantê-lo seguro, tenha desempenhado um papel em sua morte rápida? Nenhuma acusação criminal foi registrada. Nenhuma investigação oficial jamais deu uma resposta conclusiva. E assim, décadas depois, o mistério de como Eazy-E realmente morreu ainda está em aberto.